Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso encontro. Livro em minutos. Coisa boa, hein? Coisa boa. Afinal, será que é possível gerar um livro em minutos? Deve ser mentira. Deve ser alguma coisa, sabe, que não é íntegro, deve ser plágio. É isso que eu pensava. Se alguém chegasse para mim e falasse isso há um tempo atrás. Porém, você vê como é o mundo das IAs, né? Isso é extremamente possível. E um livro, inclusive, melhor do que geralmente a maior parte das pessoas faria, tá? Então, vamos embora dar uma olhada bem detalhada nisso. Eu já quero começar gerando o livro. Por quê? Eu quero que você entenda a lógica da geração e depois eu quero que você entenda que não é para você focar em qualquer livro. Não é para gerar qualquer livro de qualquer jeito. Tá? Existe um livro específico que eu te recomendo criar. Um livro que vai ter a vocação de ser best-seller. Porque quantas pessoas você conhece que são best-sellers? Inclusive, nós tivemos uma usuária do Expressbook, a Camille. Ela me deu essa notícia ontem, fiquei muito feliz. Que ela virou best-seller semana passada. Então, hoje, quantas pessoas você conhece são best-sellers? Entendeu? Por isso que eu quero começar pelo livro. E aí a gente vai fazer engenharia reversa. Eu vou gerar o livro e aí você vai entender qual é a lógica por trás do livro. Beleza? Para gerar o livro, eu vou usar o Expressbook, né? Vou deixar o link aqui no chat. Você pode gerar junto comigo agora ao vivo, tá bom? Só clicar aqui, ó, em Quero meu livro hoje. E aí ele vem para cá, ó, e você clica em Pronto, gere o seu livro aqui. Quando você clica em Pronto, gere seu livro aqui, ele vai abrir um chat. E nesse chat você vai interagir aqui com o robozinho, o robô Felipe, né? Então olha lá, ó. Olá, sou Felipe da Pembroke Collins, estou aqui para gerar seu livro de 100 a 200 páginas e te entregar ele pronto em menos de uma hora. Se você deseja construir autoridade como autor até ganhar uma boa grana, você está no lugar certo no momento certo. Eu vou te fazer umas perguntinhas rápidas e vou gerar o planejamento do seu livro em poucos minutos. Podemos começar? Pode, com certeza. Maravilha, qual o seu nome? A primeira coisa que ele pergunta é isso: qual o seu nome? Vou falar aqui, ó, Felipe. Muito prazer, Felipe. Com certeza a maior dificuldade de escrever livro persuasivo, porque muitos não têm tempo e vão adiando esse sonho. Você precisa gastar semanas, meses ou até anos para escrever um livro ou colocar para vender. Alguns até tentam usar IA, mas convenhamos que essas IA genéricas, ChatGPT, Gemini, são fracas demais e escrevem igual um robô sem qualquer naturalidade e tomam um tempo enorme de revisão. Estou falando isso, mas não é para te desanimar, porque a gente criou uma IA que escreve 100% com a linguagem de um ser humano. E você pode publicar dezenas de livros por semana, se quiser. Dá até para viver de livros. E dá mesmo. Tem uma galera do Expressbook que vive disso. Posso te explicar como que eu vou criar o seu próximo livro? Pode, manda brasa. Bom demais, é o seguinte, eu vou escrever do zero um livro completo para você com 100% de direitos autorais em menos de uma hora. Tá? É surreal. Daqui a uma hora você vai ter em mão seu texto de 100 a 200 páginas com escrito humanizada para ganhar autoridade e dinheiro com ele. Escrito palavra por palavra, ainda com 100 modelos de capa. Olha aí, Zé Maurício. Para você escolher e adaptar em um tutorial de publicação na maior editora do mundo, a Amazon, ainda hoje. E aí vai uma ressalva importante. Você pode publicar hoje na Amazon. Eu não recomendo. Eu recomendo que você leia o seu livro, tá? Vamos lá. Vamos, quero fazer. Show de bola. Eu vou organizar o planejamento do livro para você analisar. Pode ser? Gente, quem é que está gerando aí? Faz junto comigo aqui. Vamos lá. Quero ajuda para fazer o planejamento. Tudo bem, me conta com precisão o que deseja que o seu livro aborde. Pode ser qualquer coisa, qualquer tema. Então, vou colocar aqui, ó, marketing para advogados. Como desenvolver um posicionamento vencedor numa advocacia dos comuns. Coloquei assim. Lembrando que eu coloquei só isso. Porém, entretanto, todavia, eu posso colocar mais coisa, ok? Eu poderia colocar mais elementos, eu poderia copiar e colar um trechão meu, o que eu quisesse, tá?
ele é bem generoso aqui com que ele aceita que você copie e cole. Inclusive, nós já tivemos usuários do Expressbook que colaram o título da tese, colaram o resumo da tese, a introdução, a conclusão, e ele gerou a partir dali um outro livro, a partir dessas partes. Então, ele é bem generoso com o tamanho, tá bom? Aí eu clico em enviar, tá? E aí ele vai continuar aqui a interação. Maravilha! Então, o que que você acha de. Aí ele me traz essa sugestão. Advocacia de destaque, estratégia de marca e posicionamento para vencer a advocacia atual. E aí ele traz o assunto, traz um sumário, né? Aí eu tenho duas opções, ou eu aprovo ou eu peço para ele gerar outra. Por exemplo, não curti não, gera outra aí, né? Advogado de sucesso, marketing jurídico para um posicionamento vencedor. Esse daqui eu gostei mais. Então, eu vou por esse caminho. Se eu não gostei, se eu não quero e tal, eu posso pedir aqui outra ideia e ele vai até me perguntar se eu tenho alguma ideia própria que ele vai fazer. Então, eu gostei desse, vou colocar gostei, vamos avançar. E ele vai me perguntar o nome do autor. Vamos colocar aqui, ó, Felipe Assense, tá? E aí ele vai perguntar o e-mail para receber o livro. Meu povo, escreva o e-mail direito e salve o seu e-mail, tá? Você precisa memorizar o e-mail que você está colocando aqui, porque depois isso daqui vai ser muito útil, ok? Então vou colocar aqui o e-mail e ele vai chegar e vai pedir o meu número de WhatsApp. Vou colocar aqui o número de WhatsApp da nossa equipe. E pronto. Aí ele chega e fala assim: ótimo, basta agora fazer o pagamento e você vai receber o seu livro no e-mail em até uma hora. Então, eu vou aqui clicar em pagamento, tá? Vou descompartilhar a tela, porque eu vou fazer o pagamento aqui do meu livro para ele ser gerado, tá bom? Então, já descompartilhei aqui a tela, tá? Deixa eu editar aqui para poder mandar brasa. Beleza? Deixa eu só ajeitar aqui. Parará, parará, parará. Que maravilha. Queria editar o meu cartão aqui, mas ele não deixa. Obrigado. Então, vou abrir aqui em outro navegador e concluir de outro navegador. Então, fazendo aí, gente, você pode colocar um briefing maior do que esse que eu coloquei, tá? Não tem problema. Você pode colocar um briefing maior, tá bom? Mas é importante que você siga essa mesma lógica, tudo bem? Enquanto isso, eu estou só terminando aqui o pagamento. Vai fazendo daí, tá bom? Para a gente poder mandar brasa. Só copiar e colar aqui, tá? Paranana, paranana, paranana. E, obviamente, o nome bonitinho, estou colocando aqui, redondinho, filé mignon. E aí já estou aqui concluindo o pagamento. Olha só, vou voltar a compartilhar aqui a tela. Você vê que o meu pagamento está sendo processado. Daqui a pouco ele vai concluir. E aí eu quero te mostrar o que que vai acontecer para depois eu te explicar a lógica por trás disso aqui, tá? A lógica por trás disso aqui. Qualquer coisa, Mari, você pode atualizar a página. Ó, o pagamento já foi concluído, tá? E olha aqui. Quando eu gero o livro, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ele me manda esse e-mail aqui sobre seu livro. O que que é isso aqui, ó? É uma prévia do meu livro. Olha só, eu abri aqui o meu e-mail para você ver. Quando eu gero o livro, a proposta de livro, ele manda uma prévia do livro. Para quem é meu mentorado, conhece o meu método em 10, ele já é treinado no método em 10. Então, olha aqui, ó. Ele faz bonitinho a prévia do livro, a micropromessa de cada capítulo, tudo bem organizado. Então, o primeiro e-mail que você recebe é esse, sobre o seu livro, tá bom? Que é a prévia, caso você queira analisar com mais detalhes o que que vai estar dentro do livro. Mas veja, ele é bem completo, porque ele é treinado em método de escrita. Eu treinei pessoalmente esse negócio, tá bom?
E aí, eu quero que você memorize isso aqui, ó. Vamos lá. Olha só, seu pagamento está confirmado. Eu quero que você memorize. Olha aqui o horário, 15h14. Memoriza isso, por gentileza, que daqui a pouco, quando o livro chegar, você vai comparar e vai ver tudo o que vai acontecer. Gente, vamos lá. O nosso livro já está no forno, mas eu quero que você entenda a lógica, porque não é qualquer livro que eu quero te recomendar que você escreva. Eu não estou dizendo que você não pode escrever outros livros, outras perspectivas, mas existe uma anatomia do livro best-seller. E o Express Book, ele escreve livro best-seller. Livro que você quer disputar essa categoria best-seller. Ele não vai escrever livro que não tem nada a ver com isso, ok? Então vamos lá. Por que escrever livro? Pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que escreveram livro? Entendeu? Ai, do mundo acadêmico, eu sou do mundo acadêmico, são mais. E fora do mundo acadêmico, bem menos. Mesmo no mundo acadêmico, a maioria não escreveu livro. Essa que é a verdade. Gente, existe um efeito simbólico de você falar que é autor de um livro. Falar que é um autor best-seller é ainda maior. Se você, por exemplo, é um profissional liberal, tipo advogado, você ainda aumenta seus honorários. Contador, um médico. Só pelo fato de você ter um livro, e se você tiver um livro best-seller, mais ainda. Livro produz diferenciação, é matemático o negócio. A maior parte das pessoas no mundo não tem livro. Quem tem livro é visto simbolicamente, subjetivamente, por quem não tem, como alguém diferente. Livro traz até remuneração. Gente, eu andei o Brasil inteiro com esse meu livro aqui, ó. Curso Prático de Argumentação Jurídica. Foi o primeiro livro meu, publicado em 2010. Inclusive, está aqui o convite, ó, ainda na internet, do Migalhas, né, um portal bem famoso no direito. Dia 3 de março de 2010, meu primeiro livro aqui. Tá vendo? Gente, eu andei o Brasil inteiro. Eu ia para as escolas de magistratura, escola de Ministério Público, e eu vendia direto para essas escolas, só que tinha dois modelos de compra, né? Um era só aula, a outra era aula com livro para todos os alunos. Era muita grana que isso gerava. Sabe, livro gera remuneração. Qualquer livro? Claro que não. Tem livros e livros. Eu não estou dizendo que o livro que não gera remuneração é ruim. Ele só não foi formatado para isso. Gera renda passiva. O livro você escreve uma vez e você gera remuneração de forma indefinida. Eu todo mês recebo um e-mailzinho da Amazon. Tá aqui, Felipe, o pagamento aqui do seu livro. Tá aqui, Felipe. Então, é renda passiva, gente. E sabe o que acontece? A própria Amazon vai entregando seu livro para mais gente. Ela própria vai começando a fazer essa tiragem. É top isso. O problema é que muitas pessoas têm essa vontade de escrever livro, mas primeiro problema é de tamanho, né? Cara, como é que eu vou escrever um livro de 200 páginas, de 150 páginas? Negócio complicado, eu não tenho esse tempo, eu tenho muitos compromissos, né? Então, isso é um desafio para muitas pessoas. Questão do tempo. Não tem tempo, tem família, tem um monte de coisa, tem que resolver um monte de coisa, tem que trabalhar, pegar ônibus, pegar carro. Falta de experiência, e eu acho que esse é o maior problema, porque tem gente que já está acostumada a escrever textos longos e tem tempo disponível para isso, só não tem experiência. Experiência não tem nada a ver com currículo, tá? Você tem pessoas com currículo gigante, mas que simplesmente o livro não sai. Tamanho de currículo não quer dizer experiência. Experiência significa você ter uma skill desenvolvida para um propósito específico, no caso aqui, escrever livro. E a maioria dos acadêmicos que você conhece, que você reputa como renomados, não tem essa skill, não tem essa habilidade. Então, é para uma persona específica, uma linguagem específica, um conteúdo específico. Gente, não se escreve livro que tem o potencial de vendas, um livro para ser best-seller, se você não tem clareza de quem é o leitor,
qual é a linguagem e qual é o conteúdo. Entendeu? A não ser que você, obviamente, tenha uma IA que já é treinada nisso, né? Que a IA já entende para quem é aquela persona do livro, para quem qual é a linguagem mais adequada, o conteúdo. Agora, se você vai num chat GPT da vida, num Gemini da vida, você não consegue isso. Então, e nem lembra, né? Porque a gente está falando aqui de um texto de 150, de 200 páginas. O potencial de memória de um chat GPT é, sei lá, 20 páginas. Depois ele começa a esquecer. Então, a falta de experiência é simplesmente escrever para os outros. Livro, a gente escreve para os outros. E hoje, principalmente você que é acadêmico, a gente vive um problema no mundo acadêmico, que há pessoas que não querem escrever para os outros. Elas querem escrever de um jeito que só fica dela, tá? E aí é bem complicado. Falta de método de escrita, e aí? Método de escrita. Aí ela entra na internet e vai receber o seguinte conselho. Primeiro você escreve o capítulo. Capítulo um, capítulo 2. Você deixa a introdução para o final, né? Quem fala isso, inclusive, aqui na internet, teste de farmácia para saber se a pessoa sabe o que está falando sobre escrita de livros, ou escrita de artigo, enfim, escrita acadêmica. Se ela fala para você escrever sua introdução por último, ela não sabe nada de escrita acadêmica. Porque geralmente ela fala assim, escreve por último, porque primeiro você escreve os capítulos, depois você dá liga, você dá coesão e coerência a esses capítulos escrevendo a introdução. É mais ou menos o seguinte, primeiro você viaja e depois você decide para onde você vai. É mais ou menos assim. E uma revisão exaustiva, né? A pessoa escreve sem método, e geralmente é um acumulado dos anteriores, chega aqui no momento de revisão, ela fica revisando eternamente, o livro nunca sai. O livro está sempre no gerúndio, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Isso é um problema, tá? Qual é o livro que eu te recomendo escrever? Não é o único, mas eu, como seu mentor aqui nesse encontro, eu quero te falar de uma certa característica do livro, algo que você precisa estar ligado, né? E é claro que o Expressbook já vem com isso daí embutido dentro dele, né? Eu te recomendo dedicar o seu precioso tempo a um livro que vai exercer uma dupla função: gerar autoridade e gerar dinheiro. A maior parte dos acadêmicos escreve livro que não gera nem autoridade nem dinheiro. A maior parte dos profissionais que tem por aí escreve livro que não tem nem autoridade, não gera autoridade, não gera dinheiro. Exemplo de livro que não gera autoridade é um livro que é só papagaio de pirata, endossando a ideia dos outros, teoria dos outros. E livro que não leva dinheiro, um livro que não tem uma persona específica, não tem para quem vai ler, não se fala na linguagem do leitor. Um livro que simplesmente a pessoa escreve para ela só ler, né? Então, quando a gente fala de um livro que vai disputar a cadeira de best-seller, como eu sou best-seller, diversos dos nossos clientes do Expressbook são best-sellers, o foco é autoridade e dinheiro, para você chamar a atenção. Chamar a atenção. O livro precisa chamar a atenção. Deixa eu te mostrar o meu primeiro livro best-seller. Segredos Acadêmicos Produtivos. É esse daqui, ó. Meu primeiro best-seller foi esse. O Segredo dos Acadêmicos Produtivos. Eu fui best-seller com esse livro em 25 horas. Os mitos que podem te impedir de decolar sua produção acadêmica e como superá-los. Tá aqui, ó. Ele é um livro sobre produção acadêmica. Agora, se eu colocasse um título, Produção Acadêmica, isso é interessante? Isso chama atenção? Não. Então, você precisa chamar atenção em diversos momentos no livro, a começar pela capa. Outra coisa muito importante, o livro tem que ter um foco prático para você pegar e aplicar. Não dá para você trabalhar com um livro que é um livro chato, que ninguém vai ver nada de útil. É um livro que às vezes só tem quando tem algum conhecimento. Gente, conhecimento hoje até o ChatGPT tem. Para que que eu vou comprar um livro? Se é só pelo conhecimento, o ChatGPT me dá, o Wikipedia me dá. Para eu comprar um livro, quando eu digo eu, é o leitor comum, né?
A pessoa precisa entender que aquele livro vai produzir transformação e não somente informação. Antes, o livro não precisava necessariamente produzir transformação, porque ele era o principal mecanismo de transmissão do conhecimento. Hoje, o livro disputa com o curso online, disputa com o chat GPT, então não pode ser um livro simplesmente focado em informação, ele tem que produzir transformação no seu leitor, né? Vou pegar um livro best-seller aqui, esse livro eu não escrevi, tá? Queria ter escrito, né? Mas não fui eu. James Clear. Quem é que já leu esse livro aqui? Hábitos Atômicos. Quem é que já leu? Bota aqui, quem é que já leu esse livro? Eu? Não, não, não. Ó, dever de casa, tá? Primeiro é gerar o seu livro no Express Book. Deixa eu colocar aqui o link do Express Book. Tá aqui no chat. Gera agora ao vivo, hein? Vai ter presente. É, se você não lê esse livro, eu vou te falar uma coisa com muita responsabilidade. Eu não estou ganhando dinheiro com isso, não, tá, gente? Eu não preciso fazer esse H todo aqui, não. Se você não lê esse livro, você está perdendo uma chance de ser muito melhor. Mas, assim, uma chance absurda de ser muito melhor. Não é de ser melhorzinho, não, tá? Se você não lê esse livro, você está perdendo a chance de ser muito melhor. Esse livro aqui, todo mundo deveria ler. Deveria estar na escola esse livro. A gente ia votar melhor se lesse esse livro. A gente ia ter uma saúde melhor se lesse esse livro. A gente ia ter mais qualidade de vida e mais dinheiro no bolso se a gente lesse esse livro. Então, dever de casa aí para você ler o Hábitos Atômicos, tá? Compra, hein? Não pirateia da internet, não. Compra, tá? Vamos lá. Então, o foco prático. Você termina de ler um livro, Segredos Acadêmicos Produtivos, Hábitos Atômicos, você sai diferente. O seu livro precisa provocar isso no seu leitor. Linguagem acessível, quem você quer atingir? Você escreve para o outro. Persuasão, porque existem certos modelos remuneratórios de livro hoje que são baseados na retenção do livro. Por exemplo, se você publica hoje na Amazon, presta atenção no que eu vou te falar, gente. Presta atenção aqui. Você publica na Amazon, você tem três formas de remuneração. Primeira forma, Kindle, é o famoso e-book. Você ganha por venda. Segunda forma, impresso, você ganha por venda. Até aí nada diferente, você com certeza já conhece. Terceira forma, Kindle Unlimited. É uma espécie de Netflix da Amazon. Uma Netflix. Só que o cara que paga o Unlimited, ele tem acesso a todos os livros. Ué, Felipe, é injusto, porque como é que eu vou ganhar meu dinheirinho se ele tem acesso a todos os livros? A Amazon te remunera por página lida. Então, se o livro é uma porcaria, se o livro não atrai ninguém, não observa nada das coisas que eu estou te falando aqui, em que ainda vou te falar, se ele não tem persuasão, se ele não retém o leitor, para quê? Aí a Amazon não te apresenta nos favoritos, não te sugere, porque o cara abre teu livro, ele lê duas páginas e vai embora, entendeu? Aí gera o efeito contrário, gera o blowback. Aí você começa a assumir. Eu acho esse modelo muito justo, porque ele premia o autor que é, de fato, alguém que se preocupou em entregar um livro que ajuda o leitor, sabe? Então, a consequência de você fazer um livro que tem essas coisas é, sim, mais autoridade. Isso é autoridade acadêmica, autoridade como advogado, como médico, como contador, como fisioterapeuta, seja lá o que for, e mais dinheiro, porque o dinheiro não vem só da venda do livro, ok? O dinheiro também vem dos convites que o livro gera. Eu não sei se ainda tem aqui no Google, Felipe Ascensi, sei lá, deixa eu pegar aqui uma escola de uma estrutura que eu fui. TJ do Mato Grosso. Aqui, ó. Felipe Ascensi, dentro do TJ do Mato Grosso, ó. Tá vendo? Cara, eu rodei o Brasil inteiro em escola de magistratura. Ó, as Mages. Não sei se ainda tem aqui TJ do Piauí, um monte de lugar. Um monte de lugar. Tá aqui, ó.
Então, o que que eu quero te mostrar? Gente, o livro é um carro abre-alas permanente da sua autoridade. Você começa a receber convite do além. Eu cheguei com um livro meu, deixa eu ver se ainda tem aqui, ó, GNDH, Ministério Público. Aqui, ó, Conselho Nacional de Procuradores Gerais. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público fez um evento no Rio de Janeiro com todos os MPs e MPs do Brasil. E o único que não era do MP era eu. Olha aqui. Um dos destaques é a palestra do advogado cientista Felipe Assense, autor do livro Indo Além da Judicialização. Gente, tá aqui. Eu tô te provando, entendeu? Olha aqui. Ao abrir, eu fiz a palestra de abertura. Todos os ministérios públicos do Brasil, 2012, hein? Cadê Felipe aqui? Pô, não colocaram a foto do Felipe. Mas tá aqui Felipe aqui no meio, ó. Ao abrir sua palestra, entendeu? Então, palestra de abertura do negócio. Eu tô te mostrando isso, não é para eu ficar me vangloriando, mas você entende uma coisa, eu não sou um aventureiro de internet que começou ontem porque eu não tive oportunidade em outro lugar, não. O que eu falo para você fazer é o que eu faço, e eu não faço desde ontem. Eu faço há muitos anos, só que agora eu criei uma IA para você fazer com muito mais rapidez do que eu fiz. E aí tem gente que ainda não gerou o livro. Já gerou teu livro aqui? Cadê, ó? Link tá aqui, hein? Gera o teu livro agora ao vivo. Gente, o livro é um carro abre-alas. Agora, ai, não tô pensando, não sei qual livro eu gero. Gera um, Léo, gera agora um. Depois você gera outro, não é o livro da sua vida. Eu tenho mais de 80 livros, tá? Vamos lá. Anatomia do livro best-seller. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Eu entendi, Felipe, essas aqui são as características. E por dentro, quais são as ossadas de um livro que gera autoridade, gera dinheiro? É isso aqui, ó. Primeiro, um título que quebra padrão ou chamativo para a persona. Então, eu cheguei e fui dar uma palestra no Grupo Nacional, no Colégio de Procuradores do Ministério Público. Só os tops dos tops aqui. Olha só, eu fui dar a palestra por quê? Por causa do livro que eu sou autor. Olha, quando vão me apresentar, eles primeiro falam do livro. Indo além da judicialização, Ministério Público da Saúde do Brasil. Isso gera uma curiosidade. Os segredos acadêmicos produtivos, isso gera uma curiosidade. Não é um livro chato. Quebra o padrão, indo além da judicialização. Opa, tem um mundo para além disso. Entendeu? Ó, esse título precisa se comunicar com a persona. Esse livro me gerou um monte de oportunidade no Ministério Público. Ele se comunica com o Ministério Público. E ele gera curiosidade. Calma aí. O que que um advogado está falando para o MP? Calma aí, eu tenho que dar uma olhada. Que negócio é esse? Porque geralmente é o MP que fala com o MP. Então, o que está acontecendo? Como é que é isso? Bem interessante, legal. Como é que é esse negócio de indo além da judicialização? Como é que é esse negócio de segredos acadêmicos produtivos? Entendeu, gente? Aí ele vai ter uma introdução. A introdução do seu livro, presta atenção no que eu vou te falar aqui. A introdução do seu livro, ela, obviamente que a nossa IA Expressbook vai gerar primeiro, né? Ela não gera por último. E ela tem que ter essa anatomia, ó. Ela tem que falar do tema do livro, 3 a 5 coisas que a persona precisa entender para avançar no livro. Então, ela não vai falar de tudo. O seu leitor, ele vai aprender sobre o tema no livro. Mas o seu leitor tem que terminar de ler a introdução tendo uma micro vitória. Uma micro vitória. Ok? Então, qual é a vitória que eu tenho aqui nesse livro? Na introdução. Por quê? Porque quando ele tem essa micro vitória, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Isso gera dopamina na cabeça dele.
E ele passa a ter uma reação positiva de que ele está aprendendo com o teu livro, ok? Aí tem umas viagens malucas na internet, em certas universidades. Não, a sua introdução, ela tem que ensinar o leitor sobre tudo do seu tema. De onde que a pessoa tirou isso, cara? Tá bebendo o quê, meu irmão? Com base em quê? Escuta quem voou já com o livro múltiplas vezes, e que hoje muitos mentorados e muitos usuários do Express Book também voam. A pessoa tem que ter uma micro vitória aqui, 3 a 5 coisas que são essenciais sobre o tema que ela precisa entender, para depois aprofundar. Demonstrar como o tema afeta o cotidiano da pessoa. Como que o tema afeta o seu cotidiano? E aí você termina a introdução abrindo o loop. O que que é abrindo loop? Abrir loop é uma técnica de persuasão. Você com certeza conhece, você só não está ligando o nome à pessoa, que é, tem uma volta, né? Loop é uma volta. Você deixa a volta aberta, você não conclui a volta. Você deixa a volta aberta. E aí, o nosso cérebro, ele quer a conclusão da volta. Só que fica aberto. E aí isso gera um estado de atenção maior da pessoa para o espaço seguinte do seu livro. Quem é que faz muito isso? Quem é que lembra aí de Sessão da Tarde? Quem é que lembra aí, galera? Sessão da Tarde. Aí você assistia a Sessão da Tarde, vinha o comercial. O que que tinha no comercial? Ó, hoje, na novela das 9. Aí eles davam uma informação incompleta. Para quê? Para você assistir a novela das 9. Quem é que lembra disso? Hoje, qualquer seriado no Netflix, por que que a gente maratona tanto seriado? Eu e a minha esposa, por exemplo, a gente vê Casamento às Cegas. Casamento às Cegas a gente viu de todos os países. A gente está até sem nada agora para ver, porque todos os países a gente já viu, de todas as temporadas. Por que que a gente vê tanto? Porque o fim do episódio do seriado gera um loop aberto que você fala assim, cara, preciso assistir agora o próximo. Por isso tem gente que fica até 2 horas da manhã assistindo. Entendeu, gente? Isso é abrir o loop. Isso é uma técnica de persuasão que você conversa com o inconsciente da pessoa. Depois, ó, capítulos envolventes. Primeiro capítulo aqui é o overview do livro. O mapa do livro, é a visão panorâmica do livro. Pensa só, eu vou passar por uma floresta. Se eu tiver um mapa da floresta, eu vou sentir mais seguro para andar dentro dela? Então, o que que o mapa é? Uma visão panorâmica do meu caminho. O primeiro capítulo ele tende a ser um mapa do seu livro. E depois, cada capítulo que vem é uma micro vitória. Cada capítulo que vem depois é uma micro vitória. Que no cômputo, já que é um livro prático e não um livro viajante na maionese, no cômputo ele vai ter, vamos supor que o livro tem 10 capítulos, introdução, capítulo de overview, ele vai ter 7 capítulos e mais a conclusão, ele vai ter 7 micro vitórias. Entendeu, gente? Ele termina o seu livro grato a você. Ele termina o seu livro querendo te contratar, querendo te convidar para palestra. Vou te falar de um outro livro aqui. Deixa eu ver se eu acho esse. Esse livro daqui eu publiquei em 2010 ou 2011. Aqui, ó. Esse meu livro aqui. Keep Calm and Lidere, 2010, 2011. Esse livro viralizou tanto no Brasil. Eu falava de liderança em empresas. Que olha aqui, ó. O Sebrae me contratou. Eu ganhei 50 mil reais, tá, gente? Eu tenho um contrato até hoje. O Sebrae me contratou, tá vendo aqui? Sebrae, ó, Sebrae, Felipe Assensi, para escrever um outro livro de liderança. Porque alguém do Sebrae leu o livro que tinha exatamente essa estrutura. Só que agora o Express Book faz na mesma estrutura que eu estou te ensinando aqui. Micro vitórias. O cara termina de ler o seu livro, ele está grato, entendeu? E depois, ó, uma coisa muito importante do seu livro é quebrar objeções. Esse livro não é para mim, esse conteúdo não funciona para mim, eu sou diferente, eu não tenho tempo, meu caso é outro, minha situação é outra.
As pessoas têm diversas objeções. Inclusive, tem gente agora que está assistindo essa aula e ainda não gerou o livro. Porque, ai, não sei se é para mim. Ai, não sei se é o momento. Prefere pagar com R$ 400 a mais depois do que gerar agora na aula. Não sei se é isso, se é aquilo. Eu acho que não é o momento, não dá. É quebra de objeção que você tem que fazer, né? Pode pagar R$ 400 depois a mais. Não tem problema, mas eu geraria agora. E aí vem a conclusão. Ó. Conclusão. Fechar o loop. Fechar o loop em que você fecha a volta completa do livro que foi aberta aqui na introdução e que ao longo do tempo ele foi tendo micro vitórias e agora ele fecha essa volta. Aí você apresenta a grande vitória para ele, que você amarra para ele o que de fato ele aprendeu e você o mentora dentro do livro. O mentora dentro do livro. Aqui você sugere. Agora, tem gente que vai escrever livro. Introdução. Tá doutrinando o cara aqui. Mandando o cara, xingando o cara. Eu digo xingando não necessariamente no sentido literal, tá? Vai falando, esse cara daí é um fascista, esse cara daí é um comunista, esse cara daí votou no Bolsonaro, aquele cara ali votou no Lula. É um absurdo, são não sei o que, não sei o que lá, é uma injustiça. E aí usa um monte de adjetivo, é isso, é aquilo. Ô amigo, aí você quer que alguém queira. Pensa numa conversa. Você está conversando com alguém. Do primeiro minuto que você está conversando, a pessoa está te chamando disso, daquilo, daquilo outro, não respeita sua opinião, não respeita nada. Como é que você quer ter um diálogo com alguém? O livro é a mesma coisa. Tem gente que começa com sugestão de ação e vem com sugestão de ação o tempo inteiro. Quem é você? Estou falando isso para qualquer autor, tá? Para dizer que eu estou errado. Se você nem me persuadiu sobre isso. Entendeu a lógica? É diferente, tá vendo? Tá claro, gente? Até aí eu tenho mais coisa para falar, tá? Eu tenho mais coisa para falar, mas eu preciso que você me diga que tá claro. Eu sei que vocês estão colocando umas perguntas aqui, eu vou responder todas, tá? Vou responder todas. Estamos caminhando bem? Beleza? Show de bola? Que aula, hein, senhoras e senhores? Que aula, hein? E tem gente que insiste em seguir guruzinho de internet. Vai entender. Vamos ver se o livro está pronto aqui. Olha só, rapaz, quem está aqui, ó? Ao vivo, senhoras e senhores. Qual foi o horário do pagamento? Vejam aqui para mim, 3h14. Qual foi o horário que eu recebi o livro? 3h35. Vamos auditar o livro? O livro está pronto. Marketing jurídico. Eu recebo o livro sempre em PDF ou em Word. Mais uma vez, gente, se você quiser, você pode publicar o livro, mas eu sugiro que você baixe o Word, você leia, você melhore o livro, etc, etc, etc. Vamos abrir aqui? Vamos auditar. Vou fazer em PDF mesmo, mais rápido. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Tudo ao vivo, hein? Vou clicar aqui no PDF. Vamos ver o tamanho desse livro. Lembrando, o livro foi gerado em quanto tempo? Pagamento 3h14, livro 3h35. Ou seja, eu gerei um livro em 21 minutos. A promessa da nossa aula é gerar em 1 hora. Um livro de quantas páginas? Leia aqui. 775 páginas. Gerado em 21 minutos. O que você está fazendo que você ainda não gerou o seu? Ai, mas eu. Cara, não tem mais. Vai esperar aumentar. Vamos lá, vamos auditar. Todo escrito utilizando, obviamente, meu método de escrita aqui. Olha aqui, 10 capítulos. Exatamente o que estava no planejamento. Capítulos já clicáveis. Ó, vou clicar aqui no capítulo 4. Vai direto para o capítulo 4. Tá vendo, meu povo? Vamos ver aqui. Eu vou dar um zoom out para ficar com mais parágrafos. Tem algum travessão aqui, aquelas coisas de IA genérica, um monte de travessão?
Tem algum travessão aqui? Não, né? Não tem travessão. Vamos lá. Vamos fazer uma outra análise aqui. Vamos ver se. Vou parar aqui em qualquer página, tá, gente? Parar aqui, sei lá, essa página aqui. Pronto. Vamos ler para ver se é uma linguagem robótica. Consequentemente, o escritório de advocacia de sucesso precisa adaptar sua estrutura de comunicação para ser proativo e consultivo. Não basta responder prontamente e-mails. É necessário, olha lá, ponto e vírgula, não é travessão gigante, não. É necessário oferecer atualizações estratégicas que antecipem as perguntas que o cliente inevitavelmente fará. Essa proatividade demonstra domínio sobre a causa e o interesse genuíno pelo bem-estar do cliente, elevando o valor percebido do serviço prestado. Tá vendo? Uma coisa que você aprendeu com a professora de redação na escola e que o chat GPT não faz e que o Gemini não faz, etc. Sujeito, verbo, predicado. No mercado saturado, capacidade de oferecer uma experiência superior e humanizada atua como principal diferencial competitivo. Não tem aquele bando de adjetivação. Portanto, o marketing jurídico efetivo hoje se constrói na interseção entre técnica impecável e o zelo inabalável pelo relacionamento interpessoal. Olha isso, gente. 175 páginas geradas em 21 minutos. Aliás, quem gerou o livro deve estar chegando daqui a pouco aí. Eu posso pedir um favor? É um favor, faz se você quiser. Se você achar que é uma maneira aí de você me agradecer, se você tiver no seu coração, escreve aqui no chat, ó. Eu gerei o livro com X páginas em X minutos. Quando chegar o seu livro aí, se tiver no seu coração, você quiser escrever aqui no chat, eu agradeço imensamente, tá bom? Eu gerei o livro com X páginas em X minutos, tá? Vamos voltar aqui para a aula, enquanto vocês geram o livro. Enquanto vocês geram o livro, 175 páginas geradas em 21 minutos, hein? Tem algo melhor na internet para livro do que isso? Não. Zero. Zero. Vamos lá. Uso de IA. Inclusive, eu acho que teve uma ou duas perguntas sobre isso que eu preciso explicar com mais detalhes agora. Primeiro, IA é ponto de partida, não é ponto de chegada. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. IA é ponto de partida, não é ponto de chegada. Por isso a minha recomendação. Você pode, se você quiser, publicar direto seu livro. Você vai fazer isso? Eu recomendo que não. Eu recomendo que você adote exatamente essa premissa que eu estou te falando aqui. IA é ponto de partida, não é ponto de chegada. Então, o que que você vai fazer com o seu livro? Você vai ler, ok? Só que não adianta. Gente, você pode pegar essa aula aqui, tudo que eu te expliquei sobre a anatomia do livro, características. Não adianta usar IA genérica. Escuta aqui quem cria IA. Estava, inclusive, criando mais uma agora, mais cedo. Mais duas, inclusive. Vou lançar semana que vem, provavelmente. Então, entende da fonte. Não adianta você querer ChatGPT, Gemini, etc. São horas, dias, seja para gerar, seja para revisar, fica ruim, porque ele esquece. Olha aqui, eu tenho um livro de 175 páginas. Quando você, se você gerasse isso no ChatGPT, lá na página 30 ele já estava esquecendo o que ele gerou na página 2, entendeu? São partes desconexas, são ilhas isoladas quando você gera em IA genérica, porque elas não têm janela de contexto, elas não têm memória para isso. Ela não é treinada em persuasão, não é treinada em livro best-seller, não é treinada em nada, inclusive. E a linguagem robótica, cheia de travessão, linguagem completamente abstrata, imprecisa, não adianta. Tem que ser IA treinada, e só existe uma IA treinada para gerar um livro desse porte, 175 páginas, em 21 minutos. Qual é? O Expressbook. Estou deixando o link para você gerar, porque daqui a pouco a gente está acabando a aula, você vai perder, tá? Vamos lá. O que que o Expressbook faz? Ele vai gerar um livro de 100 a 200 páginas. Ele vai gerar esse livro em até uma hora. Você viu que o meu gerou em 21 minutos, né?
Deixa eu ver aqui se alguém mais gerou. Olha aqui, a Marina, ó. Gerei o livro com 152 páginas em 23 minutos. Tá aqui. Você vai gerar um livro, tá bom? Eu não estou te vendendo um aplicativo, não é nada disso, uma assinatura anual. Você está recebendo um serviço de criação de um livro. Então, isso é muito bom, porque te dá liberdade, você não tem que ficar renovando nada. É papum, né? Com escrita humanizada, ele é blindado à repetibilidade, ok? Então, quando você gera o seu livro, ele é seu. Não existe aprendizado de máquina. Se a Joana, que está aqui com a gente, ela colocar as mesmas informações que a Marina colocou, sem tirar nem pôr, gente, sem tirar uma vírgula sequer, o livro vai sair diferente, porque ele é blindado à repetibilidade. E o objetivo do livro é ser best-seller. Ah, eu quero que seja minha tese de doutorado. O objetivo do livro é ser best-seller, não é ser uma tese de doutorado. Ah, eu quero que seja o meu TCC. O objetivo do livro é ser um livro best-seller, não um TCC. O objetivo é esse, gente. Ter linguagem fluida, o leitor curtir, o leitor gostar, todo esse método que eu mostrei para vocês. Uma linguagem conversacional. É uma coisa gostosa de ler, sabe? Olha aqui, ó. A dificuldade de mensurar o retorno sobre investimento em marketing de relacionamento frequentemente desencoraja escritórios que buscam resultados imediatos e quantificáveis. Diferente de um anúncio patrocinado, onde o clique e a conversão são rastreáveis, o relacionamento é um ativo de maturação lenta que se manifesta na longevidade e na qualidade das indicações recebidas. Tá vendo como é diferente? Sabe? Então, algo conversacional é gostoso de ler. Não é aquela linguagem pesada, né? E aí é de fácil consumo do leitor. É por isso que gera resultado, entendeu? E você ainda recebe 100 modelos de capa, sabe? Isso daqui, obviamente, é algo muito bom, né? 100 modelos de capa é algo que gera. Porque capa é igual perfume, gente. Eu tenho tecnologia para gerar uma capa para você? Tenho. Eu vou usar essa tecnologia? Não. Por quê? Porque você não vai gostar da capa, porque você queria verde, eu te mandei roxa, porque você queria com a tua foto, eu mandei sem foto, você queria com uma letra em cima, eu coloquei a letra embaixo. Então, no Expressbook você recebe 100 modelos editáveis de capa, tá? Isso daqui é algo extremamente valoroso. Você só responde pergunta. Você viu aqui? Eu só respondi pergunta. Aí eu aprovo o planejamento que chega no meu e-mail, ó. Tá aqui o planejamento, tá? Se eu já quiser mandar abraço, já posso mandar, porque o planejamento já vai ser top. E aí eu recebo o livro em até uma hora, tá? Eu recebo o livro em até uma hora. Simples assim, ok? Simples assim. Gente, se tiver dúvidas sobre o Expressbook, não vai perguntar para minha equipe, tá? Pergunta aqui. Minha equipe está me avisando aqui que tem gente perguntando do Expressbook lá. Pergunta aqui, a gente está aqui ao vivo. Pergunta aqui. Beleza? Vamos lá. Felipe, o que fazer com o meu Expressbook? O que fazer com o meu Expressbook? Com certeza a resposta não é guardar na gaveta. Vamos lá, vamos entender aqui. Ler. Obrigatória leitura. Eu, como seu mentor, estou te falando isso. Segundo, publicar. Publicar. Para quê? Para você ganhar dinheiro, ganhar royalties. E aí é claro que o teu investimento no Expressbook volta rápido, porque você não só gera royalty, mas você gera convite. Então, livro publicado é livro que gera royalty, vendas, né? Receita direta e gera convite. Gente, um Expressbook se paga, sei lá, na primeira semana, você tem que divulgar o seu livro, óbvio, né? Mas o livro se paga na primeira semana, um ativo que vai vender para sempre. E tem gente que ainda não gerou. Estamos acabando o nosso encontro, vai querer pagar mais caro.
Vender. E aí, presta atenção no que eu vou te falar, ok? Vender significa, você pode colocar numa editora, uma editora de outra pessoa, tá bom? Essa é uma primeira coisa. E aí a editora vai publicar o livro para você, tá bom? E esse é o modelo que eu acho que eu não preciso explicar muito, porque todo mundo está familiarizado, correto? Mas vamos para os próximos. Você pode colocar na Amazon. Felipe, a Amazon permite que eu publique um livro gerado por IA? Permite. E a Amazon te permite não só um livro gerado por IA, ela permite um livro gerado ou assistido. Qual é a diferença? Gerado, copia e cola. Você pega o livro e coloca lá. O assistido, você pega o livro, lê o livro, melhora o livro e coloca lá. Qual que eu, Felipe, te recomendo? Chuta. Um ou dois? Dois. O assistido. Você vai pegar o livro que foi gerado, vai melhorar e vai publicar na Amazon. Tá bom? Então, isso daqui é muito importante você fazer, tá? Não faça o gerado, apesar da Amazon permitir, tá? Não é ilegal, mas eu, enquanto seu mentor, eu quero te recomendar enfaticamente que você leia o seu livro inteiro e melhore o seu livro inteiro. Por quê? Porque tem coisas que é você, é o seu jeito de escrever, é o seu exemplo. Tem coisas que eventualmente você pode não concordar com o livro. Você chega e fala, isso daqui eu discordo. Aí você deleta. Então você tem que ler, ok? Vamos lá. Você pode vender também na Eduz, Hotmart, KiwiFi, Green. Gente, eu já ganhei muito dinheiro com isso. O que que é isso? Você hospeda lá, gente, e vende. Vende. E Felipe, quanto que custa para hospedar na Eduz? Zero. Quando eu digo Eduz, Hotmart, KiwiFi, Green, enfim, essas plataformas todas. É zero. É zero. Vocês querem ver já, por exemplo, um livro meu, quanto que eu já ganhei de receita? Vocês querem? Quer ou não quer? Quem quer, bota aqui no chat. Eu sei que vocês estão colocando pergunta, eu vou responder todas, tá? Eu vou responder todas aí, hein, gente. Não vou deixar ninguém na mão, não, tá? Quem quer ver quanto que eu já ganhei num livro? Vou pegar aqui um aleatório. Só na Eduz, tá? Fora editora, Hotmart, etc. Deixa eu pegar aqui um exemplo de livro aqui. Querem ver ou não querem, gente? Também, se quem quiser ver, vambora. Aí eu não mostro. Quem quer ver? Pô, tem 113 pessoas aqui. Três responderam que querem ver. Aí eu não vou mostrar, não. Ah, vou mostrar, não, pô. Fala sério. O pessoal tá com. Tô te dando aula top. Tu tá com preguiça de escrever. Ai, ai, vamos lá. Quer ou não quer? Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês são fofoqueiros. Agora tem um monte de quero, né? Ê, povo fofoqueiro. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o checklist de artigos científicos. Filtrar. Eu vou descer devagarzinho, que eu não quero mostrar nome de comprador para não violar nenhum tipo de intimidade, tá? Olha aqui, ó. Vendas: 56.493. Deu 1.608 vendas. Ganho líquido, né? Porque o Reduz tem que ganhar o dinheirinho dela. R$ 5.072. Isso daqui é as pagas, ó. Tá vendo? É paga. E aí? Tem gente que diz que livro não dá dinheiro.
Só quem não ganha dinheiro que fala isso. E aí tem gente que não vai entrar nessa onda. Dói no coração. Tô acabando a aula e tem gente que ainda não gerou. Tá no perfeccionismo aí. Oh, meu Deus. E você ainda pode vender tiragens especiais. Vai dar uma aula numa pós-graduação, vende tiragem especial para os alunos ou para a instituição. Vai dar uma palestra numa escola de magistratura, vende tiragem especial. Faz tiragem especial, tá? Você pode criar uma assinatura de livro, gente. Isso daqui é muito top. Vou te mostrar um exemplo aqui. Eu tenho uma assinatura de livros, que não é só de livros, tá? De materiais no geral, planilhas e tudo mais. Arsenal de materiais acadêmicos. Quem quiser assinar, inclusive, vou deixar aqui o link. Já aproveita e entra na minha assinatura aqui. É uma assinatura de materiais minhas. Olha aqui, a galera entra e recebe isso tudo, fora o que não está no site, tá? Meu livro, Segredos Acadêmicos Produtivos, checklist de artigo científico, guia de projeto de pesquisa, prompt de ChatGPT para acadêmico, a BNT comentada, modelo comentário de projeto de pesquisa, matriz de prioridade, planner acadêmico, green card acadêmico, e vai embora. Aqui ó, são exemplos de coisas que a pessoa recebe. Então, ao invés da pessoa pagar R$ 47 no planner, ela chega, paga 110 e recebe tudo isso, além de coisas que nem estão aí, ainda recebe esses bônus, recebe um monte de coisa. Você pode criar sua assinatura de livros. Inclusive, você pode criar um clube do livro. Se você entrar no Google, tem um monte de clube do livro. Clube do livro. Aqui, um monte. Clube de literatura, clube do livro. O que é o clube do livro? A galera participa do clube do livro. Todo mês se encontra para discutir um livro. Pode ser o seu livro do mês que você gerou no Express Book. Se encontra, a pessoa recebe o livro. Pode ser um livro em PDF, você não precisa mandar impresso. Gente, é muito top, entendeu? É muito top. Hoje é muito fácil ganhar dinheiro, gente. Só qual é o problema? As pessoas querem fazer as mesmas coisas e não coisas diferentes. Você imagina, você tem uma assinatura que as pessoas pagam R$ 15 por mês. Isso daí vira juros compostos. No primeiro ano você tem 10 pessoas. No segundo ano você tem 100. No terceiro ano você passa para 500, porque é exponencial. Você vive disso, entendeu? Tá aí. Aliás, tem um monte de infoprodutor que tem assinatura de livro, né? Clube do Livro, desculpa. Eu acho que o Karnal lançou uma, né? Aqui, ó. Clube do Livro, Leandro Carnal, Gabriela Prioli. Aí. Só que o deles, eu acho que eles pegam livros dos outros, né? Tá aqui, gente. Então, o que que você está fazendo que você ainda não tem um negócio desse, cara? Uma fonte de receita dessa? Entendeu? Porque nada como um leitor que é fã. Pensa, se coloque no lugar de leitor. Você não é fã de vários autores? Eu sou fã de vários autores. Inclusive, eu te falei hoje, James Clear. Sou fã desse cara. Esse cara mudou minha vida por meio de um livro dele. Eu nunca fiz um curso dele. Se encontrar na rua, não sei nem quem é. Mas o livro dele mudou minha vida. Assim como tantos livros mudaram a minha vida. Eu sou fã do cara. Hoje, a maneira muito efetiva de você ter pessoas que vão comprar e comprar outras coisas de você é o fato de você ter um livro. Além de você entregar como bônus de outras iniciativas, em aulas, cursos, mentorias, consultorias, serviços. A pessoa compra um curso teu, recebe o livro. Mais uma coisa, mais um elemento, tá? Captação de clientes, se você é profissional liberal, cara, vamos lá, você é advogado, eu tenho meus mentorados na advocacia. Aqui, ó, se tem uma estante aqui atrás sua,
Tem advogado que bota o Capitão América. Fala sério, cara. Capitão América, com todo respeito ao Capitão América aí. Nada contra. Se eu precisar, tomara que ele me ajude. Não tô falando mal de Capitão América, não. Mas tu é um advogado, irmão. Bota o teu livro lá atrás, tira o Capitão América, entendeu? Bota o teu livro, pô, sabe? Gente, vai fazer reunião com o cliente. Você que é profissional liberal, você que é advogado, é médico, contador, o teu livro tem que estar aqui atrás. Tem que estar na tua cabeceira aqui. Se possível, ainda entrega para o cliente dar uma olhada, dar uma lida enquanto ele está te esperando, ok? Isso aumenta resultado financeiro. E, obviamente, divulgar para aumentar a sua autoridade. Vai dar uma palestra, leva o livro. Vai dar uma aula, leva o livro. Coloca no seu slide. Vai dar uma aula online como essa que eu dei. Você vê quantos livros eu te mostrei que produziram impacto efetivo no Brasil e no mundo? Vários. Então, é essa a lógica. Tá claro, gente? É, deixa eu convidar rapidinho aqui a fazer esse convite final para o Express Book e vou responder as dúvidas de vocês. Quem já gerou e já recebeu o livro, se puder colocar aqui, ó, eu gerei o livro com X páginas em X minutos. Vou ficar muito grato, tá, se você fizer isso. Deixa eu convidar aqui rapidinho para o Express Book, porque eu quero agora responder aqui as informações que vocês colocaram. Vamos lá. Gente, Express Book é a minha IA para geração de livros. Livro acadêmico, chato, cheio de citação, não sei o quê, não. Ok? Livro best-seller para o leitor, focado no leitor, para construção de autoridade, sim. Então, se você quer um livro careta, não é o nosso objetivo. Não estou dizendo que não tem legitimidade um livro careta. Eu publiquei vários livros caretas e escrevo até hoje livros caretas. Mas esses livros não são os livros que eu vou adotar para a estratégia best-seller, para a construção de autoridade. Eles têm uma outra função dentro do meu currículo. O que eu quero te convidar é para você inserir dentro da sua vida, enquanto profissional, enquanto acadêmico, enquanto advogado, médico, seja lá o que for, um livro que vai ter alto potencial de vendas e construção de autoridade. Ok? E você que está assistindo aqui, você tem a chance de entrar na melhor condição. Você vai gerar agora o seu livro no Express Book. Você faz a geração de um livro, tá bom? Se você quiser gerar 3 livros, é só você repetir o procedimento 3 vezes para livros diferentes, obviamente, né? Criação em até 1 hora, tá? E você viu aqui, o meu gerou em 21 minutos. Você vai receber o arquivo em PDF e em Word para você editar, para você melhorar, né? Você tem licença comercial do livro. O livro é seu. Você faz com ele o que você quiser. Inclusive, há pessoas que entram no Express Book e oferecem serviço para outras pessoas. Serviço de criação de livro para outras pessoas. Elas criam dentro do Express Book. Pagamento único, não tem mensalidade, não tem renovação, não é uma assinatura. Você tem acesso vitalício ao seu livro gerado. Você baixa, usa para sempre, não tem prazo, não tem durante 5 anos, não tem nada disso, igual certas editoras fazem, inclusive. Você tem um desconto de fundador de R$ 400, se você, obviamente, aproveitar essa condição de agora, né? E você ainda vai receber 100 modelos de capa de livro 100% editáveis. Então, ao invés de eu ficar impondo que você use a capa que eu gerei na minha IA, eu te dou 100 modelos diferentes. E você gera aquele que melhor fizer sentido para você. E você ainda recebe treinamento de publicação de livro na Amazon. Porque hoje muitas pessoas publicam livro na Amazon do jeito errado. Aí não virei best-seller. Por quê? Claro, segui uma diquinha de YouTube, ao invés de entrar no treinamento que é focado nisso. Então, treinamento de publicação de livro na Amazon.
tá? Você vai receber isso tudo agora. Você pode apontar a câmera para o QR Code, gerar seu livro agora, ou entre em superapps.website/expressbook. Pelo fato de você entrar como fundador do Expressbook, inclusive a gente vai tirar essa condição, né? Porque o Expressbook já existe há 7 meses, então já está na hora de acabar com essa promoção de fundador, né? R$ 400 de desconto, ou seja, cara, é muita grana. Pack de capa de livro, treinamento de publicação de livro na Amazon, tá tudo garantido. Então aponta aqui a câmera para o QR Code, ou entra em superapps.website/expressbook, e eu vou agora responder as dúvidas de vocês, tá? Quem está tendo alguma dificuldade para gerar, de repente não gostou do título e tal, é só gerar de novo, gente, não tem nenhum problema, tá? Quando eu digo gerar, gerar a sugestão, né, o planejamento, tá? Mas agora eu vou responder todas as dúvidas. Eu vou aqui pelo mais antigo para o mais novo, tá bom? Então vamos lá. A capa é importante para vender meu livro? Zé Maurício falou. Muito importante, mas muito importante. É por isso que eu faço questão de te entregar 100 modelos de capa, que já são pensadas para isso. Mas a capa é muito importante, tá, gente? E às vezes o livro é excepcional, a capa é uma porcaria. E por isso que não vende, porque não tem uma atratividade, tá? Tô na área, Rio de Janeiro com ciúme de Salvador. É isso aí, vamos fazer imersão em Salvador agora, sábado. Temos 2 vagas restantes. Quem quiser vir para a imersão de sábado, 2 vagas em presencial aqui em Salvador, tá? Gostaria que fizesse um parecer sobre autores mais conservadores que estão criticando o selo de best-seller da Amazon em detrimento do selo tradicional. Eu acho que é muita falta do que fazer, né? É muita falta do que fazer, entendeu? A pessoa querendo medir qual selo best-seller. É tudo best-seller, meu amigo. É tudo best-seller. É, é mais ou menos o seguinte: o cara querer dizer que um campeão mundial pelo Brasil em 2002, que ele não tem direito de dizer que ele é campeão mundial porque ele não marcou nenhum gol, ou porque ele marcou menos gols, ou porque ele jogou no banco de reserva a maior parte do tempo. Ele não é campeão mundial. Se ele não tivesse lá, o Brasil seria campeão mundial? Então, hoje, quem fica criticando quem é best-seller, criando hierarquias de best-sellers, são pessoas que não têm nada para fazer. E invejosas. Invejosas. Porque geralmente ele não é best-seller de lugar nenhum, nem campeão mundial ele é. Ele fica criticando o selo best-seller dos outros. Nem campeão mundial o cara é, sabe? Wender, ó. Grande Wender, tá sempre aqui com a gente. Muito bom te rever, irmão. Pagamento corresponde à geração de um único livro. Isso, é um livro por pagamento, tá? Eu não estou chamando por uma IA que você tem que gerar, escrever. É um serviço de criação de livro, tá? Como fica a declaração de uso de IA? Você vai declarar normalmente que você gerou a versão inicial no Expressbook e que você alterou o livro, se você fez isso de fato, né? Manualmente, que você revisou o livro manualmente, que você fez o que você quis fazer manualmente, tá bom? Porque o que eu sugeri que o Expressbook seja ponto de partida e não ponto de chegada. Como ser um livro autoral após a geração automática? Tem que ler e alterar. E a leitura vai gerar a alteração. Por quê? Porque é normal você ler um parágrafo e falar assim, ah, mas eu queria que fosse desse jeito. Você lê um exemplo e fala assim, ah, eu queria que fosse outro exemplo. Então, a leitura intencional gera alteração, tá? E a autoralidade vem daí. Inclusive, o próprio CNPq diz isso. Estou gerando, porém não consigo modificar muitas informações. Você pode pedir no chat, na interação com o robozinho, para ele alterar, tá? Agora, se você está se referindo ao planejamento que vem por e-mail, aquele planejamento você não consegue alterar. Ou você aprova ou você não aprova, tá?
Aquele planejamento ele vem em função do que o robozinho entendeu que você quer no chat. Ah, mas eu queria outro planejamento. Aí é melhor você fazer de novo a interação com o robozinho, tá bom? Mas, ó, eu vou te falar uma coisa com muito carinho. Não precisa desse perfeccionismo, se for isso que você está fazendo, tá? Porque você já vai ler o livro, já vai alterar o livro. Ah, mas eu queria que o capítulo 8 ele tivesse um título diferente. Você não precisa que o capítulo 8 tenha um título diferente, você já vai alterar, entendeu? Então, às vezes, o perfeccionismo, ele engessa. Não estou falando que é o teu caso, eu estou só imaginando que sim, tá? Consigo produzir quantos livros? Um livro por aquisição. Agora, ai, mas poxa, eu queria produzir 50 livros. Gente, olha o valor. Você, ao invés de pagar 497, que é o preço que vai estar no site daqui a pouco, olha o valor que você está pagando. Quase que eu falei o preço, né? Mas não posso falar porque vai aumentar. Então, olha o valor. Vamos calcular aqui. Quanto tempo você demora para escrever 175 páginas? Agora multiplica isso. Quanto está o salário mínimo no Brasil? Quanto está a hora no Brasil? Considerando o salário mínimo. Vamos ver aqui. Ah, não vou fazer também esse cálculo. Multiplica pela hora do salário mínimo. Eu tenho certeza que você está economizando em tempo mais de R$ 2.000. Então o valor é ridículo. Você entende isso? O valor é ridículo, tá? Inclusive, quando você entrar no site for 497 também vale a pena. Tá? Só que agora vale mais a pena, obviamente, porque tá num valor menor, né? Você consegue gerar até mais livros por esse valor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. E as opções de capa para livro? Você recebe 100 modelos de capa 100% editáveis no Canva, tá? Então, não é possível que um deles não seja algo que agrade, sabe? Então, são 100. Valor é único, sim. Após o livro ficar pronto, encaminhar na gráfica, tem uma explicação de como encaminhá-lo na autorização. Marcela, você vai receber um tutorial de publicação do livro na Amazon com potencial de best-seller. Agora, se quer mandar para uma editora, aí você precisa mandar para o site da editora. Dentro dos usuários do Express Book, quem vira, quem gera o seu livro no Express Book, a pessoa tem a opção de publicar na minha editora americana. É claro que tem que pagar, né, gente? Mas você pode publicar o seu Express Book na minha editora americana, você vai ter uma publicação nos Estados Unidos da América, tá bom? A gente tem as condições para quem entra no Express Book, tem lá as condições de publicação, tá bom? Ahn, gente, se alguma pergunta eu não responder adequadamente, ficar impreciso, me avisa, tá? Para eu explicar de outro jeito. Elis, eu não consigo fazer ajuste no modelo que ele oferece. Se você está se referindo ao planejamento que ele manda para o seu e-mail, esse daí ou você aprova ou você reprova. Não tem como editar, tá bom? Porém, é o que eu falei para o Terles um pouquinho antes, sem perfeccionismo, sabe? Ah, mas eu queria um outro título. Você altera manualmente o título, entendeu? Tamo junto, Nara. Muito bom te reencontrar. Zé Maurício, eu não sei o que que você fez, não. É, talvez seja o caso, Zé, de você gerar com outro e-mail. É, talvez seja isso, tá, irmão? Ou então você está vendo errado aí no teu e-mail o que está chegando. Podem ser algumas variáveis, mas eu nem sei te dizer o que está acontecendo aí. Deve ser alguma coisa no teu computador, tá? Imagino eu, tá, Zé? Eu quero, tamo junto. Ah, não, aqui o eu quero é para ver quanto que eu ganhei no livro. Gente, é desproporcional, né? Eu ganhei 51.000 no livro. Hoje eu geraria por 97. Aí tem gente que ainda não gerou o livro porque está pensando assim, vou gastar 97. E quanto que você recebe? Entendeu?
É esse o cálculo, não é quanto que gasta, é quanto recebe. Deixa eu ver aqui. Como produzir a capa? Rodrigão, quando você entra no Express Book, você recebe esses bônus. O tutorial de publicação na Amazon e os 100 modelos de capa. Então, você lá dentro já recebe o link dos modelos e você edita, né? Bota o seu nome. Quando eu digo editar, é ridículo, tá, gente? É no Canva, é bem simples. Você bota o seu nome e tal. Se quiser mudar cor e tudo mais, você pode também, tá bom? E manda brasa. Ó, Rodrigão aqui, ó. Gerei um livro de 198 páginas em 22 minutos. E aí? É isso, gente. Deixa eu colocar aqui que eu já estou terminando a aula e essa é a sua última chamada, tá? Lembrando que aqui é geral o livro, tá, galera? Não é geral planejamento, não, para garantir os presentes aqui. Você tem uma IA para escrever livros ou artigos com citações, etc? Vamos lá. A minha IA para escrever livros se chama Express Book, em 1 hora. Se você quiser para escrever artigos com citações, ou seja, escrita acadêmica, eu tenho o Super Agent, ok? Eu vou deixar aqui o link do Super Agent para quem quiser assinar agora, tá? O Super Agent, ele é focado em escrita acadêmica. Aí tem citação, tudo isso. Ou seja, escrita careta. Careta no bom sentido, né, gente? Porque 95% do meu currículo é de escrita careta, né? Então eu posso falar. Tá, mas é o Super Agent para você escrever esses artigos. Ah, entendi agora, Zé. Depois me manda por e-mail isso, porque eu vou pedir para a equipe avaliar, tá? E a gente ajuda, tá bom? Agora eu entendi a dúvida, mas manda por e-mail essa informação para a gente e a gente vai te ajudar nisso, tá? Não se preocupa. Se você puder mandar o planejamento que você aprovou e o livro que foi gerado, manda essas duas coisas por e-mail e a gente vai dar uma olhada aqui, tá bom? Mas a gente vai te ajudar nisso. Eu gerei, tamo junto na área. Ó, a Ellen gerou também. Galera, quem gerou e já recebeu, caso se sinta à vontade de escrever, bota aqui, ó. Eu gerei o livro com X páginas em X minutos. Ingressei no Arsenal, tamo juntos, Wender. Obrigado, irmão. Não recebi ainda o livro. Daqui a pouco recebe, é até 1 hora. Não, já está no menor valor, Ione. Tá muito barato, Ione. Tá muito barato. Não tem como alterar o planejamento. O planejamento você aprova, você reprova. O que você pode fazer é gerar um novo planejamento interagindo com o chat. Mas é o que eu respondi anteriormente. Cara, é o quê? Um título? Gera e depois você altera manualmente, não tem problema, tá? Já paguei e estou aguardando. Sou professora da Rede Pública Federal. Como faço para vender o livro? Então, tem várias modalidades que eu expliquei aqui, né? Eu acho que a pergunta veio antes, né? Editora, ou Amazon, ou Eduz, Hotmart, etc. Você pode criar sua assinatura de livro também, né? Ó, grande Wender aqui, ó. Gerei meu livro com 190 páginas em 26 minutos. Parabéns aí, Wender. Tá vendo, galera? Muito legal, né? Muito legal. Você pode repetir o endereço e colocar o QR Code? Posso colocar aqui o QR Code. O acesso aos bônus vai ser enviado por e-mail. Raíssa, você, quando faz o pagamento do Express Book, vem as informações de como acessar os bônus. Os bônus são enviados no Nutror, tá? O livro é enviado por e-mail, como você viu aqui, mas os bônus são enviados dentro do Nutror. Porque aí tem uma área de membros bonitinha, tem a aula bem organizada, né? Os modelos de capa, então ficam dentro do Nutro, mas o livro vai por e-mail.
Já recebi os modelos. Valeu, irmão. Como ser usuário do Expressbook? É só gerar o livro. Só gerar o livro conosco, tá? Eu acho que você até já gerou, né, Ellen? É porque eu estou indo de trás para frente e às vezes é uma dúvida que já foi respondida na própria aula. Tentei gerar outro livro. Marina, começa a interação do zero, por gentileza. Uma outra sugestão que eu te faço, Marina, é fazer de outro navegador. Porque olha só a questão da Marina. Ó. Tentei gerar um outro livro e o programa não está mostrando as sugestões de título, sumário, etc. Dependendo do navegador da pessoa, ele tem o que se chama de cache, alguns chamam de cachê, e isso atrapalha um pouquinho a interação. Então, uma sugestão que eu te faço é mudar de navegador ou abrir uma aba anônima. Provavelmente vai dar certo. Esse livro que você mostrou as vendas foi através de qual editora? Raíssa, editora nenhuma. Pô, peguei o livro e coloquei na Eduz. Você viu? Aquele pagamento que apareceu é dentro do site da Eduz. Entendi. Depois dá uma olhadinha, Marina. Se você puder alternar o navegador, só para a gente ver se é isso, tá bom? O livro gerado pelo Expressbook tem seção de referência? Não. Ele não é um livro careta, ele não é um livro para uso de para você escrever uma tese, nada disso. Ele é um livro persuasivo para se tornar best-seller. Agora, você pode incluir referências? Com certeza. Geralmente vai por e-mail, Nara. Dá uma olhadinha, às vezes vai para o spam, né? Eu estou aguardando o livro. Gostaria de saber o que preciso fazer para me tornar fundadora. Você já é, Ellen. Gerou o livro e já se tornou fundadora. E eu te agradeço imensamente por isso, tá? E vai vir muita coisa boa ainda pela frente. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi a sua dúvida, Ione. O link está dando direto no Expressbook, como se eu já tivesse comprado. Eu não entendi a dúvida. Se você puder me ajudar um pouco mais de informações. De todo modo, uma sugestão que eu faço é trocar de navegador, talvez. Eu realmente não sei o que pode. Eu não entendi tudo. Me ajuda aí, me explica mais. Gente, eu acho que eu respondi todo mundo. Respondi todo mundo. Isso significa que é a sua última chamada, tá? Essa é a sua última chamada. E aí, galera? Gostaram do nosso encontro? Fala para mim, gostaram do encontro? O que que vocês acharam? Foi legal? Contribuímos? Ajudei? Atrapalhei? Qual é a minha visão? Qual é a minha visão hoje sobre essa questão de livro? Quem não tem livro paga um pedágio de autoridade. Dois, você na sua vida não vai escrever um livro, você vai escrever alguns. Tem certos livros que tem que ser para o mundo acadêmico, aquela coisa bem caretona, tal. Mas esses não são os livros que vão te gerar dinheiro, provavelmente. Você precisa ter livros que vão te gerar dinheiro, oportunidade, abrir porta. Livro, carro, abre alas, sabe? E aí, de fato, é isso. Marina, depois então, se você puder mandar um e-mail com esse bug aí, que a Marina está tentando gerar o segundo e está dando algum probleminha ali para ela, se puder mandar o print, enfim, do bug, tá? Que aí a gente pede aqui para a equipe de programadores darem uma olhada e resolverem, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pode ser o próprio e-mail em resposta do livro, que chegou o planejamento do livro, mas eu coloquei aqui também para facilitar, tá bom? Felipe, se der qualquer falha de recebimento ou geração do livro, como resolver?
Provavelmente não vai dar falha nenhuma, mas você pode mandar para o nosso e-mail e a gente ajuda, tá bom? Coloquei aqui o e-mail e é só mandar para lá e a gente ajuda. Beleza? Então, é isso. Galera, fechou? Show de bola? Podemos seguir? Tranquilo? Quem tiver algum problema, algum bug, é só mandar por e-mail para gente, tá? Manda por e-mail, galera, tá bom? Porque a gente manda para a nossa equipe de programadores para eles verem o que aconteceu, tá bom? Ó, o Henrique está fazendo o livro, show de bola, Henrique, tamo juntos. Galera, fiquem com Deus aí e vamos para cima. Sejam bem-vindos ao Express Book. Valeu, tchau, tchau.